independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui é o Luan, o Milhouse. E eu sou o Kef, Felipe. Lembrando que está começando a Troca Equivalente, a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Afinal, toda curiosidade gera um conhecimento, ou como diriam dois meninos amestrinos, do Cacoca. Bom, o Luan já estava me olhando aqui porque ele sentiu falta da semana passada que eu não falei. Exatamente. Já virou rotina, né? Já virou rotina, então vamos... E hoje, apesar do programa ter toda essa inspiração aí, entre aspas, no Fullmetal, hoje a gente vai falar de um seriado que pra mim, ele já começa bem polêmico, mas a gente tem propriedade pra falar, né? Afinal, um dos temas desse seriado é racismo. Sim. Nada mais justo que dois negros falem a respeito. Que é Um Maluco no Pedaço. Exatamente. Ou, para aqueles que gostam do título original em inglês, né? Fresh Prince of Bel-Air. Exatamente, cara. Essa série... Vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades dela, né? Mas, cara, essa série aí... eu acho que agradou desde crianças até idosos, porque minha avó, com seus 70 e poucos anos, gostava de assistir Um Maluco no Pedaço. Ah, isso é bom, isso é bom. O que demonstra que é uma série bem atemporal, né? Diga-se de passagem. Sim. Bom, eu particularmente, como eu sempre falo quando você traz as curiosidades, eu comento em cima das curiosidades porque eu sempre pesquiso algumas coisas, mas, cara, minha colinha normalmente é 0. Então, assim, vamos começar do início, né? A série, ela teve 6 temporadas. Certo. E a ideia deles era terminar na 4ª temporada, naquele episódio em que o Will, né, ele vai lá pra pra cidade natal dele. Pra Filadélfia. Pra Filadélfia. Quando ele retorna pra Filadélfia. E depois o tio Phil pergunta assim pra ele, você vai voltar? Ele, não, vou ficar por aqui. Ele é. Quer ir comentando? Vai comentando lá. Calma aí. Tem pequenos problemas técnicos. Então, galera. Então, que nem eu tava dizendo, ele foi pra terra natal dele, né? E nesse andar aí da situação, ele pegou e falou que não ia voltar mais. Só que por causa dos fãs, eles pediram pra continuar. Daí resolveram fazer mais 2 temporadas. Que aí sim teve o final. Em questão agora vamos um pouquinho para as polêmicas. Em questão às polêmicas sobre a troca da tia Vivian, que dizem, né, que ela tinha brigado com o Will Smith, que tinha tido uma discussão. Pelas minhas pesquisas que eu fiz, não foi bem assim. Foi que ela tinha alguns problemas na família, né? Que ela não falou pro pessoal na época.
Ela não comentou. E com isso eles, aí como ela não tinha comentado, ela ficou meio distante do pessoal e acabou indo tendo essa desavença com o Will Smith. E na real era por quê? Porque o marido dela estava desempregado, tinha ficado desempregado e ela estava grávida. Então nas minhas pesquisas dizem que essa foi o verdadeiro motivo deles ter trocado a personagem. Que, no entanto, isso foi no final da 3ª temporada. E já pra 4ª temporada aconteceu o quê? Até o amigo do Will, né? Que também era rapper, né? Vou falar um pouquinho depois também da vida do Will Smith antes dele ir pra série. Ele até brinca, né? Fala assim, tia Vivian, a senhora tá tão diferente depois que teve o neném. E aí a história foi desenrolando aí. Mas não foi nada de ego, pelo menos, né? Como eu falei, nas minhas pesquisas, não foi nada de ego do Will Smith. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a vida do Will. Na realidade, ele era um rapper, né? E eu só não vou recordar agora o nome que ele tinha, né? E ele era rapper e tinha esse rapaz também, que também participou da série, que seria o amigo dele na série. Ele era os dois trabalhavam juntos. E o Will foi numa festa, de um dos diretores da série, e fez um teste surpresa. Falou, o cara perguntou assim pra ele, você quer participar de uma série aí, não sei o que também é voltada pro rap, essas coisas. E ele foi, fez um teste rapidinho e os caras topou. Falando da contratação do Will, que foi repentina. Isso, foi repentina. Falei um pouquinho também sobre as trocas da tia Vivian, né? Sim, eu acredito que esse assunto podia vir até um pouquinho depois, porque vale um adendo muito grande para essas trocas da Vivian, né? O principal adendo é que tem um episódio, acho que é da 1ª temporada, acredito que está entre a casa do 8º e o 10º episódio, uma coisa assim, que é quando eles falam que eles aprendem um pouco sobre a importância da história negra na escola. E a escola que o Carlton e que o Will frequentam, como que é mesmo? Esqueci o nome da escola. Agora, cara, eu sou péssimo pra guardar nome. Acho que é a Academia Bel Air, se eu não me engano. Eles falam que eles não têm um professor gabaritado para dar aula sobre a cultura negra, né? Sim. E a Vivian, ela fala que se eles queriam uma professora formada na história da cultura negra, com PhD e tudo mais, tal, e ela dá a descrição do professor. Cara, se a gente achasse um professor assim, tava tudo ótimo. Aí até o professor, acho que é o professor Tyler, né, fala, e onde que a gente vai achar alguém com esse gabarito todo? Ela fala, você tá olhando pra ela. Vale lembrar que, se eu não me engano, eles falam que realmente é a formação da atriz. Sim, que assim, eu falei no contexto dizem sobre a briga dela com o Will Smith, né? Sim. Que falam que foi por ego dele, que ela saiu porque ele tinha falado pra ela sair. Só que nas minhas pesquisas, como eu tinha falado, não foi bem isso. Que foi a questão do quê? A questão que ela tinha alguns problemas familiares, né? Sim. Que eu acho que o marido dela tinha ficado desempregado, estava sem emprego, e ela estava grávida. Só que ela não tinha comentado nada com ninguém. E ela foi se afastando. Daí que surgiu aquela teoria também do último primo do Will, né? Da própria série. Exatamente. Que no caso da série, a Vivian fica grávida também, né? Exatamente. Aí quando essa troca de atriz, o Nick nasce. Exatamente. Então daí, até que foi como eu comentei também, que
na quarta temporada, que essa troca houve da terceira pra quarta temporada. Sim. Que até o amigo do Will, ele até brinca. Caramba, tia Vivi, essa tá tão diferente. Isso. Não, é padrão. Padrão de série afro-americana fazer isso. Vale se levar em conta até o Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que quando mudam a atriz que faz a Claire, eles também, nossa, o que você fez, Claire? Ah, só ajeitei o cabelo. Bom, seja o que for, você parece outra pessoa. Eles gostam de brincar com isso. Então, foi que... também, quem quiser que a gente fala de... Eu, a Patroa e as Crianças, tem um negocinho legal também. Sim, então. Como Todo Mundo Odeia o Chris também. Sim. Então, daí teve essa desavença, esses atritos. Esses atritos, né? Daí houve essa mudança. Que, no entanto, eu acho que foi da quarta pra quinta temporada, o bebezinho já tava grandão. Enorme. Diga-se de passagem. Então também teve essas nuances tão repentinas. Não, mas aí até que é algo plausível, né? Não sei se você comentou, mas o Roberto Lucas apareceu aí. Boa noite, Roberto Lucas. Faz sentido se você for parar pra ver. Assim, não o fato dele ser um bebezinho numa temporada e na outra ele tá andando, mas tipo... É um negócio que o pessoal fala muito quando começa a assistir séries assim americanas. A gente tem que entender que as séries americanas, elas começam a ser lançadas sempre no verão. Sim. No caso, no verão para os Estados Unidos, se não me engano. Que aí é algo... Entra agora entre esses meados dos meses que a gente tá, entre outubro e alguma coisa. Acho que tá passando por lá, mais ou menos. Tá acabando tipo de verão para inverno, uma coisa assim, mais ou menos. Não sei bem as datas correlatas ao hemisfério. Mas é sempre entre setembro e outubro eles começam a lançar as séries lá. Porque é um período em que o pessoal da escola tá de férias lá. Sim. E tipo, essas exibições que a gente vê já estão rodando lá já tem um tempo, dura mais de 6 meses. Não é que a gente recebe um monte de episódio sequenciado toda semana aqui que... é assim que sai lá. Não. Lá eles já estão gravando há vários meses. Exatamente. Isso daí. Que, no entanto, que essa série ela é de 1990 e foi até 96. Ela foi começar a passar aqui no Brasil nos meados dos anos 2000. Sim. Ali entre 99 e 2000. Já era quase o próximo século. Sim. Não, e como eu tinha comentado logo no início, né? Assim... Não é o tema principal, mas ela aborda muito o tema de racismo e preconceito. Justamente. Eu acho que as sitcoms, tipo, tanto O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças também aborda um pouco. Só que a sitcom que pra mim que aborda mais esse tema é Todo Mundo Odeia o Chris. Porque, tipo assim, um negro que estuda porque ele tá na escola de gente branca. branca, ele é bem cercado desse intuito. Mas, tipo assim, eu diria que ela aborda, principalmente quando ele tá na escola, por assim dizer, né? Mas que depois você tem aquela quebra, né? Porque depois você parte para as dificuldades dele na casa dele. Então é ele num bairro negro de gente negra. Sim. Vale a pena ressaltar. 84, né? Que passa, né? Que eles falam. Brooklyn, em 1984, uma coisa assim. Ainda havia a segregação racial nos Estados Unidos. Era algo assim que já estava se deixando de mão, né? Estavam se melhorando as relações interraciais. Relações tanto num geral, tanto de homem e mulher, quanto relações entre brancos e negros. Mas os Estados Unidos sempre foi um país bem... não sei se essa palavra existe, mas segregalista. Ele sempre separou bem os brancos dos negros. Justamente. É um fato. Gesso Brasil, Carapicuíba. Que é Gesso? É Gesso ou Gesso? Boa noite aí, Gesso. Vou chamar de Gesso. Então... E o Rosa olhou, ele não conhece, então é um novo integrante mesmo. É um novo integrante. Seja bem-vindo, hein? Junte-se a nós. Então, e... Cara, que nem você falou aí do racismo. Cara, tema... É que nem você falou no outro programa. Um negócio que
pega bastante nesse tema de racismo o Carlton, né? Sim. O Mauricinho. Não, que detalhe. teve tudo. Foi algo que eu não quis falar justamente para deixar aqui. Para quem assiste a série, entenda uma coisa, tá? O Carlton, ele é inocente. Ele não se vê como negro numa sociedade de pessoas brancas. Sim. Não é que ele não sabe, não é que ele não entende o que é um racismo, o que é um preconceito. Ele entende, mas... Que ele nunca passou na pele. Isso, como ele cresceu na sociedade de Bel-Air ali, e o Phil levou a família dele pra lá, e a família dele... E tipo, quando o Carlton nasceu, acredito, o Phil já era advogado, já era alguma coisa assim, então ele já tinha uma posição social boa. Então o Carlton nunca se viu como um negro em Bel-Air. Pra ele era uma pessoa igual, ele era um branco. Então não é que ele não... Por mais que ele se visse negro no espelho, ele não se sentia negro com as atitudes que o pessoal tinha com ele. Porque o Phil, ele meio que encobria essa ascendência dele, por assim dizer. Sim. Então, muita gente fala, mas ele é Mauricinho, ele é isso, ele é aquilo. Não, é porque ele realmente nunca passou pelos problemas que um negro comum passaria. Exatamente. Então ele nunca se enxergou como negro na série inteira. E isso é muito desconstruído ao longo da série. Eu pego principalmente o episódio que eles vão pra Palm Springs com a Mercedes do amigo do Phil. O Phil. Porque até ali, ele sempre foi aquele aluno que sempre tirou notas boas, sempre foi responsável. Então todo mundo no convívio social do Carlton e da família Banks via o Carlton como uma pessoa igual. Sim. Só que a partir do momento que ele saiu de lá, de Bel-Air, com uma Mercedes para levar para Palm Springs com o primo dele, que também era negro, aí ele saiu de Bel-Air, ele saiu daquela bolha dele. Sim. Então ele se tornou uma pessoa comum. E no viés daquela viagem, é comum para um policial ver 2 negros em uma Mercedes e pará-los nos Estados Unidos, porque eles não têm dinheiro suficiente para pagar aquele carro. Exatamente. Cara, assim, eu acho, eu vou falar por mim, tá? Se eu sofri algum tipo de racismo, eu não percebi. Porque, tipo assim, beleza, sou negro, pronto, acabou. Eu não tenho... Então, mas... no caso dele, que nem você falou, ele sente... ele sabia que existia o racismo, mas ele nunca tinha presenciado. Mas nunca tinha presenciado e nunca tinha sentido na pele. Não, e tanto que se você for parar pra ver, a ficha dele demora a cair. Sim. Tanto que ele entrega o documento do carro, aí, se eu não me engano, ele tenta puxar assunto com o guarda. Ele, pois não, seu guarda. Aí o Will fala, Carlton, a gente não podia ter parado. Ele, não, ele é uma autoridade, a gente estava no limite, tal, vamos explicar a situação. E ele explica toda a situação correta. Fala, não, esse carro aqui é de um amigo do meu pai, a gente tá indo pra Palm Springs, tal, o carro não é nosso. A partir do momento que ele começa a falar, estamos indo pra Palm Springs, o carro não é nosso, o Will já começa, boa, Carlton, agora vamos ter que descer do carro. Aí ele, não é assim, gente, estamos levando porque é amigo do meu pai. Aí o guarda vai falar, por favor, desça do carro. Não, mas o senhor não tá entendendo, nós estamos perdidos. Aí ele fala, maravilha, Carlton. Agora coloca a mão na cabeça e abaixa no capô. Ele, não vai ser assim. Ele, coloca a mão na cabeça e abaixa no capô. Então, tipo assim, o Will, por ter crescido na Filadélfia, é o ponto cômico da coisa. Sim. Ele sabe como que é a tratativa de um policial com um negro nos Estados Unidos. E começa a passar pro Carlton. E o Carlton fica sem acreditar. Justamente. Tanto que, tipo, quando eles vão presos, o policial nega todos os tipos de ajuda que eles poderiam ter, se você for parar pra ver. Que eles tentam ligar pra mansão Banks, sim, ninguém atende, porque tá todo mundo em Palm Springs.
Sim. Aí eles tentam fazer uma segunda ligação pro tio Phil, lá na casa do sócio do Phil. E, tipo, eles não vão deixar ele fazer a segunda ligação. Porque, se eu não me engano, você tem direito a uma ligação, mas, tipo, há casos. Posso estar falando aqui besteira, mas há casos que, tipo assim, quando a pessoa é branca, eles deixam fazer até 3 ligações, 3 parentes próximos. Sim. E quando é um negro com ficha duvidosa ou ficha criminal comprovada, ele só tem direito a uma ligação. Pra você não vitimizando, mas Isso, até nisso o negro se lasca, né? Mas pra vocês verem que, tipo, realmente é aquela tratativa mesmo. Sim. Aí é tanto que quando eles não conseguem a ligação de novo, aí o Will fala, o que eles estão procurando? Eles estão procurando um assaltante de carro que tá roubando carros luxuosos por toda a região. Sim. Aí ele, não, então vamos entrar no personagem, porque essa é a sacada muito inteligente do Will. Porque a partir do momento que a gente nos declararmos culpados, a gente vai aparecer em toda a mídia. Sim. Eles vão estar assistindo televisão lá em Palm Springs, então eles vão nos ver. Aí ele assume toda a responsabilidade, só que aí é quando aparece eles na televisão pro pessoal lá de Palm Springs. Sim. Aí o tio Phil vai resgatar eles. Exatamente. Pra você ver que, assim, uma coisa cômica, Sim. mas mostrando a realidade que acontece, né? Não só nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil também. Que não tô falando que não tem gente que faz coisa errada. Não tô passando a mão na cabeça, mas isso também aqui acontece no Brasil. Muito, muito até. Sim. E tipo, é uma coisa assim que eu digo. Acho que eu até já comentei conversando com você, que apesar de toda essa inocência, pra mim uma das melhores evoluções é a do próprio Carlton. Sim. Ele deixa de se enxergar como um branco numa sociedade de brancos e passa a se enxergar como, não vou dizer como negro, mas ele se enxerga como um pardo, pelo menos. Sim. Tanto que se você for ver na Academia Bel Air, ele costumava sempre a conversar com as meninas e querer ter um affair depois, conforme o Will vai apresentando pra ele, saindo com as meninas e tudo mais. Ele sempre quer um affair com a menina branca. Se não me engano, as 2 primeiras meninas que ele tenta sair são brancas. E, consequentemente, vale o adendo aqui, a menina com a qual ele perde a virgindade no seriado é negra. É negra. Vamos sair um pouquinho desse assunto um pouquinho pesado. Aí a gente falamos do Carlton. Sim. Agora, uma personagem que desde o começo até o final, ela não muda, é a Hillary. A Hillary. Ela sempre se vê como a patricinha de... Não diria nem de Bel Air, de Beverly Hills. ela sempre é aquela patricinha. Sim. E é engraçado, porque se você for parar pra ver, a atriz que faz a Hillary, ela tinha, se eu não me engano, na 4ª temporada, quando eles começam a fazer aquele bake-off da Filadélfia, ela tem uma mente muito boa. Ela queria transformar a Hillary numa personagem mais ativa, mas tipo, o roteiro da série, simplesmente assim, não que não permitiu, mas a Hillary tá boa aí do jeito que tá. Sim. Acabou. Aquela Tanto que patricinha que... Ela até tentou trabalhar, né? A moça do tempo. Sim, não, mas isso é incrível, que tipo assim, ela começou a trabalhar na televisão e tudo mais, mas se você for ver todo o desenvolvimento da personagem Hillary, ela não teve. Não. Do jeito que ela começou o seriado, ela terminou o seriado. Teve algumas nuances, tipo o fato dela ter largado a faculdade, essas coisas assim, mas tipo nada que desenvolveu muito. O Átila também apareceu, ó. Fala Salve, aí, Átila. meu amigo Átila. E tipo, foi bem pragmático assim o desenvolvimento dela. Eu diria que talvez
não sei o que aconteceu com o ator que fazia o namorado da Hillary na série. Sim. Mas, tipo assim, talvez quando eles decidiram matar... É Trevor, né? Trevor. Quando eles decidiram matar o Trevor, acabou o desenvolvimento da personagem. Sim, Porque ali ela continuou sempre naquele mesmo nicho, ela não mudou. exatamente. Porque as nuances dela eram o Trevor, né, em si. Sim. Tudo que ela comentava era, o meu namorado Trevor, que ele é jornalista, é âncora, tal. Então, rolava aquele negócio. Depois que, diga-se de passagem, né, ó, vocês veem que a gente não é coisa que a gente tá inventando, são temas pesados que são abordados no Maluco no Pedaço com muito humor. Sim. Quando o Trevor vai pedir a Hillary em casamento, Não pule de bungee ele jump. pula de bungee jump. Ele pula de bungee jump e morre, pedindo ela em casamento. Sim. É um tema bem pesado. E tipo, você vê que ela era uma personagem que foi construída pra ser a Patricinha, tanto que ela foi construída pra ser a Patricinha, que ele começa, Hillary, quer casar comigo? E corta. Aí ela fica tipo, aguardando ele levantar. Ela fica meio que aquela Patricinha bem estúpida, por assim dizer. Fica aguardando. Não vai falar mais nada, Trevor? Assim, eu não acho que... eu acho que ela, tipo... Ela esperava algo a mais, só que acho que ela percebeu que acabou, mas ela entrou em choque. Não, eu acho que depois ela percebeu. Porque, tipo, depois você vê que ela... assim, óbvio, a personagem começa a chorar, ela se desconstrói inteira e tal. Mas ali os primeiros 10, 15 segundos depois da queda, ela fica meio que na expectativa Tipo, dele falar alguma coisa. Né? Já é diferente de uma evolução que eu acho, assim, boa. Tem uns assuntos mais maduros e tem um desenvolvimento de personagem, que é a Ashley. Sim. A Ashley, você consegue ver uma trajetória da Ashley inteira. Desde ela criancinha Sim. até quando ela começa a namorar, começa a sair, começa a meter o... tacar o zaralho no Will, não quer mais saber do Will protegendo ela, que ela quer sair com os garotos e tudo mais. Então, ela tem uma nuance de desenvolvimento muito grande. Sim. Até o desenvolvimento dela com o Will, cara. Tipo, não não desenvolver ali o personagem, tipo, primo e prima. Eu acho que teve aquela ligação de irmãos mesmo. Sim. Não, Ó o Wellington aparecendo aí, ó quem apareceu. Demorou, mas apareceu o Wellington. Boa noite, hein? Boa noite, Wellington. Eu acho que você traduz muito isso desde o início até o final da série. Porque no início da série ela tinha que ter aquela admiração pelo Will, porque ele era aquele cara que ia contra todas as regras que ela tinha dentro da casa. Sim. Então pra ela era muito fenomenal ele fazer tudo aquilo que ela sonhava em fazer, mas não podia. Então ela tinha uma admiração nele. Ela tinha essa admiração no Will. E, consequentemente, a atriz tinha essa admiração no próprio Will Smith. Justamente. Então você consegue ver isso. Você consegue ver que ela passou pela admiração pra ele. Quando ela começou a entrar na adolescência, ela continuava conversando com ele, gostava muito dele e tudo mais. Mas você conseguia ver que ela ficava um pouquinho mais afastada dele. Sim. Até nas fases de rebeldia mesmo, que era mais da personagem, não era da atriz. Sim. Mas você via que ela, tipo... ela tinha desenvolvido uma ligação com ele, mas que ela sabia que aquela ligação estava meio que nos seus limites. Sim. Tanto que, se eu não me engano, até nessa parte aí da quarta temporada, quando ele tenta invadir o camarim da Ashley, ela briga com ele. Sai daqui, sai, me deixa aqui. Mano, cena dos dois que eu acho hilária é quando ela tá dançando no quarto com fone de ouvido e ele começa também. É muito boa aquela cena. Essa cena é muito hilária. Cara, eu também acho legal desse mesmo episódio, acho que é o terceiro. É quando ele apresenta o jazz pra ela, que o jazz começa a tocar bateria. Vale se lembrar que o jazz, né? Ele realmente é um músico. Sim. E, se não me engano, foi ele que fez a abertura do Fresh Prince of Bel-Air. Então, foi ele com o Will Smith. Foi essa música ela foi construída e ela foi feita, na real, dentro de 15 minutos. Ali que ele e o Will Smith estavam assim, vamos fazer. E fizeram. E
tá aí. Virou esse ícone até hoje. Até hoje. E ele fazia dupla com o Will Smith. O Will Smith, na realidade, Isso. antes dele Ser ator, era músico. ele era rapper. Então, os dois trabalhavam juntos. Pra vocês verem. Acredito que tenha sido até uma produtora. É interessante porque, tipo assim, BBC é uma produtora pequena, mas você vê que, tipo, a parceria que eles começaram no Maluco no Pedaço, né? Perdurou até o final da série. Ou seja, Sim. ele é um personagem que tá presente no início da série e foi até o final, o Jazz. Exatamente. Uma das curiosidades, porque o Jazz usa aquele óculos escuro. Que na real, o personagem Jazz era pra ele ser cego. Em uma sátira ao Stevie Wonder. Isso, era pra ele ser cego. Só que daí desistiram, não falou o motivo, mas eles desistiram no meio do caminho. Daí, mesmo eles continuaram com óculos. Tipo assim, isso me remete a algumas coisas, porque tipo assim, você pode pegar os apelidos. Porque aqui a gente escuta os nomes, né? Sim. Aqui no Brasil a gente escuta os nomes. Mas se você for nos Estados Unidos, é Jay-Z, se eu não me engano, o nome do Jazz. E o Will Smith não é chamado de Will, ele é chamado de Fresh Prince. Então o fato do Jazz utilizar o óculos escuro e remeter, não ia remeter nem ao Stevie Wonder, ia remeter ao Ray Charles. Sim. Então ia ser o Hey Jazz, King Jazz e Fresh Prince. Exatamente. Ó, isso daí nas minhas pesquisas não apareceu. Então, mas cara, e falando do Jazz, aquela cena que ele é sempre jogado Pra fora, aquela cena ela foi gravada uma única vez. E depois eles só repetem o take. Eles só repetem o take. E aquele take foi usado na série 150 vezes. Aquele take é hilário. Eu acho que deve ter uma que deve ser não real, mas tipo assim, uma que pula de fora. Porque normalmente é sempre o tio Phil que joga ele, né? Sim. Se não me engano, tem uma que quem joga ele ou é o Will ou é o Jeffrey. O próprio Will. Que aí eles mudam, eles fazem uma outra. Faz essa cena de um outro take. Né? Exatamente. E, cara, é uma série que até hoje, pra nós que somos noventistas, que assistiu, cara, ela vai sempre a gente vai assistindo, mas ela vai se atualizando. Não, é que você vê detalhes que você não via, por exemplo, voltando ao tema delicado da série, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu não sacava a piada da prima do Will. A que vai casar, acho que é a Genícia Xeniqua, uma coisa assim, eu não lembro o nome dela, normalmente. Que ela ia casar com o cara, e quando chega lá, todo mundo fala, nossa, ele é tão alto. E todo mundo fica falando que ele é alto, que ele é alto. Aí, tipo, pra quebrar o gelo e dizer realmente o que é, o Will chega pro pessoal e fala, gente, todo mundo tá falando que ele é alto, só eu não tenho que ele é branco. Mas Então umas coisas assim que meio que passa despercebido se você não notar. Sim. Mas ó, falamos de boa parte dos personagens e, na minha opinião, a gente deixou... Eu, particularmente, fui falando e não comentei dele, mas eu deixei os dois melhores pra mim pro final. Que é o Jeffrey e o tio Phil. São os dois melhores personagens da série. O Will, não tenho o que comentar. Sim. Ele é aquilo ali mesmo. Então, tipo, a gente comentar sobre ele é só... Tem uma cena que a gente tem que comentar, mas também vou deixar ela pro final. Eu acho que acredito que o Mihal já sabe qual que é. Mas, se você for pegar pra ver, a gente tem dois personagens ali, que é o Jeffrey e o tio Phil. Joffrey logo no início, né? Depois Jeffrey. Mas eles são dois personagens que eles venceram o preconceito de uma forma diferente, por assim dizer. O Jeffrey, ele é um mordomo, sem problema.
Ele é o concierge da casa inteira, ele cuida de tudo da casa. Mas se for parar pra ver, ele venceu o preconceito pelo fato dele ser britânico e por ele aceitar que ele é um mordomo. Sim. Ele não tenta mudar nada mais do que aquilo. Ali, dentro da mansão dos Banks, o Jeffrey aceita que ele é um mordomo. Ele aceita a condição dele. Sim. Fora da casa dos Banks, ele é um cara totalmente diferente. Sim. Vale-se a pena ressaltar o fato dele já ter dançado lambada. Ou seja, ele tem conhecimentos muito além do que se imagina. O fato dele já ter salvado o Will várias vezes de enrascada. Sim. E um affair meio duvidoso dele, que é quando ele sai de férias e que ele demonstra que ele guarda muito dinheiro, que é quando ele aluga a suíte grega que o tio Phil queria alugar pra passar com a Vivian a noite de núpcias. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu acho que... Será que ele deu uma puxadinha de... Não se sabe. Fica na imaginação. Deixa aqui em off, porque tipo assim, a gente sabe que tem ele e claramente tem um amigo dele lá. Sim. Agora não se sabe se eles levaram moças pra lá. Porque mas já deu a entender em outras cenas que ele se relaciona com mulheres. Sim. Então, por mais que estivesse aquele amigo dele ali, não é confirmado de que o Jeffrey... Vamos colocar assim de uma forma bem grosseira, que o Jeffrey era homossexual. Ele já se relacionou com mulheres durante a série. Então, pra você ver, ó, já é mais um tema... vamos colocar assim, que ali pros anos 90 era meio... Era meio difícil de se comentar. Meio difícil de se falar e de se expressar. Uhum. Mas hoje pra gente, se a gente ver, a gente vai entender e vai relevar. Não, às vezes até não, porque tipo, esse episódio em específico, você basicamente só vê que tá o Jeffrey e um cara. Sim. Em nenhum momento você escuta a voz de mulher nem nada. Sem dar a entender que eles estão ali sozinhos. Mas aí você tem que pegar todo o contexto da série ao longo das temporadas. Tipo, ele já se relacionou com mulheres. Esse contexto desse episódio em especial, ele se resume basicamente porque aí não é um preconceito, como eu sempre costumo falar com o pessoal, existe preconceito e existe pré-conceito. Então é sempre um pré-conceito nos Estados Unidos que todo concierge, todo mordomo tenha tendências homossexuais. Então é um preconceito do episódio em si. Não é o que a série transmite do personagem ao longo dela. Ó, o Abrão aparecendo aí, ó. Boa noite, Abrão. Boa noite, Abrão. Agora o personagem que pra mim, cara, ele é tio, mas ele é pai, é companheiro, mesmo com aquele jeitão dele turrão, mas, mano, tio Phil, eu colocaria ele, acho que se não tivesse o tio Phil ali, eu acho que o Will não teria tomado as decisões que ele tomou. Ele não teria tido suporte. Sim. Ele basicamente, vamos supor assim, acho que sem o tio Phil no seriado, nada contra, tá? Não é porque o nome dele é Philip que ele é foda por isso, não. Não, ele realmente é um bom personagem, o Philip Banks. Ele não teria tido suporte pra fazer muita coisa que aconteceu. E realmente, então, melhor não. Eu ouso dizer que quem deu aula pro Baianinho foi o tio Phil. Né? Porque, tipo assim, vamos analisar, a gente já analisou boa parte dos personagens, não custa analisar o tio Phil. Se for parar pra ver o tio Phil, ele cresceu sem nada. Sim. E ele levou a família dele pra Bel Air. Só que o que aconteceu?
assim, a série ao longo dos episódios, ela tenta demonstrar que ele sentia vergonha. De uma forma bem chula, ele sentia vergonha de da onde ele veio. Ele veio do... Acredito que era Filadélfia, né, também. Assim, que a família do Will toda é da Filadélfia. A mãe dele, então, a Vivian. mas aí cabe a gente pensar da seguinte forma. Foi até você tocar assim, é um belo no adendo. Eu não vou lembrar de onde o tio Phil veio. Eu acho que não é da Filadélfia. Porque a família do Will é a Vivian. Sim. O Phil, ele não faz parte da família da Vivian. Então, tipo assim, ele é tio do Will porque ele é casado com a Vivian. Exatamente. A família mesmo do Will é a Vivian. A Vivian. Então, não faz... Fica até meio estranho a gente falar isso depois de falar sobre o atrito que ele teve com a atriz que fez a Vivian. Sim. Porque no caso era pra ser uma pessoa assim que, tipo, é uma personagem que não poderia deixar de existir. Exatamente. E eu honestamente não lembro, mas eu acho que não é da Filadélfia que ele veio. Acho que é da plantação de milho. A plantação de milho é da onde? Eu vou até pesquisar aqui, pra não falar besteira. Poderia ser do Kansas, alguma coisa assim, Arkansas. Calma aí, pessoal. Então, ó, cara, o tio Phil, pra mim, como eu falei, né, ele, além de não ter nenhum tipo de parentesco, fora a Vivian, né, com o Will, cara, eu acho que... Pode continuar. Acho que ele assumiu o lugar de um pai. Porque, assim, ele foi criado só com a mãe dele, né? Ele foi criado só com a mãe dele. Quem? Então, o Will. Ele foi criado só com a mãe dele. Então, ele sentia aquela falta daquela presença paterna, né? Sim. E quem ocupou esse espaço foi o tio Phil. Ó, falando aqui, ó, direto dos redutos da internet. O tio Phil, em Um Maluco no Pedaço, não é nativo da Califórnia, mas sim de Baltimore, Maryland, onde ele nasceu em 46 e cresceu numa região humilde antes de ir para Princeton estudar direito e construir sua carreira. Ele é de Baltimore, Maryland. E é engraçado porque é uma região de muita produção agrícola. Sim. Para não dizer fazendas, né, basicamente. Então, tipo assim, julga-se que ou a mãe do tio Phil ou os avós do tio Phil, em algum determinado momento entre essas duas descendências, eles podem ter vindo diretamente de escravos. Sim. Tanto que ele comenta, quando o Will começa a comentar muito sobre o Malcolm X, essas coisas assim, ele fala, que bom que você gosta, que bom que você tem as camisas, que você tem os posters, mas você tá lendo as palavras. Eu ouvi ele falar. Sim. Então, tipo assim, ele teve toda essa luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Sim. E o fator não é que ele sentia vergonha da ascendência dele. É que acontece o que acontece com muita gente quando ganha muito dinheiro. Justamente. Você não quer voltar de onde você veio. Então não era, eu tenho vergonha, não. Eu diria que é mais um medo. Ele tinha mais medo de um dia levar a família dele, depois de ter dado tudo certo, ter que voltar pra Maryland. Exatamente. Cara, você tocou num ponto que eu vejo muitas pessoas, não é que ele não tinha medo de voltar, eu puxo por esse lado, não é que eu não vou lá pra mostrar pros meus filhos como era a minha vida, mas assim, ele tinha medo de voltar pra condição financeira, né? Sim. Ele não tinha vergonha de onde ele veio, mas ele tinha vergonha de voltar a passar aquela situação de novo. Aquela situação e com a família dele. Exato. Que é uma coisa passar aquilo sozinho, né? Agora, com a família, a situação ia ficar diferente. Tanto que se você for parar pra ver, ele tem o relacionamento dele com o Will e tudo mais.
Mas se for parar pra observar bem, ele é um personagem pouco presente na casa. Sim. Ele aparece mais à noite, aparece mais em jantares. E toda vez que ele tá em cena, tipo, ou é pra resolver um problema do Will ou dos filhos, Sim. ou então é um contrato de negócios que ele tá fazendo com uma firma de advocacia de não sei aonde. Exatamente. Então ele sempre é espelhado como aquele cara que tá trabalhando frequentemente. Sim. Que cai também na... Voltando a falar das outras sitcoms. Como o Julius, Sim, como o Michael Kyle. aquele pai provedor Isso. que tá ali frequentemente trabalhando para que a família não passe necessidade. Exatamente. Que nem... que nem todo mundo fala, o Michael Kyle, ele tem muitas cenas dele dentro da casa dele. Mas por quê? Porque ele tinha alguém, né, pra substituir ele na empresa, mas ele não tinha ninguém pra substituir ele na família. Ele dava mais valor à família. Isso do que a própria Do empresa. que Não, a- e detalhe, já que a gente já tocou no assunto do Eu, a Patroa e as Crianças, vale a pena ressaltar que o Eu, a Patroa e as Crianças, se você for pegar os takes de quando acontece a série, ela é uma série que ela sempre acontece de sexta pra domingo, os episódios, e sempre das 6 até as 10 da noite. Exatamente. Você dificilmente vai ver um episódio de um dia de semana que o Michael Kyle tá dentro de casa. Exato. É sempre episódios da sexta pro domingo, das 6 até as 10 da noite. Aí você vai falar, não, você tá mentindo. Ele levou já estamos saindo e entrando no maluco no Pra Trás das Crianças. Ele leva a família pra jantar no Tocahana. Sim. Quando ele tem aquela desavença com o Tyler, é no posto de gasolina quando ele tá voltando pra casa. Sim. As consultas com o Dr. Boucher são sempre finais de semana. Os encontros com o pessoal da escola final de semana. Nunca é durante a semana. Exatamente. E tipo, os maiores episódios que tem, tipo, episódios que... A temporada que a série pega 5, 10 episódios, a família caiu de férias. Sim. Quando ele... Nossa, mano. Aquele episódio onde ele leva a Jay pra ver o... Acho que pra ir no museu, eu não lembro qual museu. Ah, agora. o da... Eu adoro esse episódio em inglês da Wonder Van 6000. Da Wonder Van 6000. Nossa, mano, pra quem Muito bom não aquele assistiu episódio. ou não lembra desse episódio, cara, assiste. É muito bom. É muito bom. Cara, porque as piadas e sacadas, cara, você fala, mano, São muito boas. são muito boas. Bom, ó, mas daqui a pouco a gente tá saindo, a gente tem que comentar a cena em si. Exato. Tem duas cenas muito impactantes no Maluco no Pedaço e as duas acontecem com Will Smith. Eu vou começar da menos impactante, não é porque ela é menos impactante que ela não é impactante, ela é muito impactante. Que é quando o Will toma um tiro. Sim. Pra mim essa vamos colocar aqui num ranking, assim. Eu vou só colocar duas, mas dá pra fazer um top 3 aqui. Depois eu penso numa terceira. Mas a top 2 é quando o Will toma um tiro, porque não envolve somente o Will. No momento que o Will toma um tiro, toda a inocência do Carlton e toda a ingenuidade dele Cai por terra. cai por terra. Ela desaparece. Ele começa a acreditar que o mundo não é 1001 maravilhas e ele começa a se ver como um negro. Não vou dizer pela primeira vez no seriado porque eu posso estar enganado, mas ele começa realmente a se ver como um negro dentro do seriado. É quando o Will toma um tiro. Porque ele sempre vê, ele é acostumado a ver o Will brincando, zoando, tirando onda e sempre sai por cima. Aí quando o Will sai por baixo, já era. Não sei se é nesse episódio que ele até pega uma arma, Ele né? compra uma arma, ele compra começa uma a andar arma, armado. Isso. Daí o Will fala, meu, você é louco, só consome com isso daqui. Isso. Porque, cara, além de ser negro,
e tá com uma arma, cara... Não, só o fator de, tipo, ele pensou do jeito de se proteger, corretamente. Mas ele esqueceu do fator que ele é um negro. Até um determinado ponto. Quando o Will lembrou ele lembrou, beleza, eu sou um negro. É normal andar armado. Então ele meio que tacou foda-se, ele realmente encarnou o negro. Sim. O Wellington, a número 1 eu já até sei. Eu acredito que todo mundo pensou nessa cena, o Wellington. E a número 1, essa daí vale a pena os momentos finais, é a cena quando o pai do Will volta. Quando o pai do Will volta e o Will começa a ter convivência com ele e acaba gostando dessa convivência com ele. Sim. Só que a gente tem uma discrepância aí, que o pai do Will ele não é um mau pai, mas ele simplesmente não tá preparado para ser um pai. E como ele não tá preparado para ser um pai, ele foge e abandona o Will de novo. Cara, essa cena ela é marcante não pelo fato do que o pai do Will faz, mas é que pra quem acompanha e já viu algumas curiosidades sobre essa série, dizem, não sei até que ponto é real, até que ponto não é, que o Will gravou essa cena de uma vez só. Foi uma batida, foi um take único. E que esse personagem que estava sendo encenado pelo cara que fazia o pai dele refletia justamente alguns traumas que ele tinha com o pai dele biológico na série. Sim. Assim, o pai da série representava o pai real do próprio ator, o Will Smith. E essa cena foi gravada num take só. Tanto que aquela explosão que ele começa a falar com o tio Phil, que o tio Phil chega pra ele e fala, não sei como te dizer, Will, mas seu pai foi embora. Ele simplesmente, acho que ele deixa uma camisa de basquete, né, pra ele, uma coisa assim. Deixou uma camisa de basquete, falou, foi isso aqui que ele deixou e ele falou que tá indo embora. Sim. Aí ele começa a desabar, mais uma vez, eu já acostumei. Isso é normal, eu vou ter um filho. E no dia que eu tiver um filho, eu vou ser um bom pai. Eu vou ser um pai presente. Sim. Eu vou estar ali. Eu não vou deixar meu filho sozinho. Sim. Não vou fazer o que ele faz comigo. Aí ele começa. E começa a falar, começa a se revoltar. E depois ele fala, por que ele fez isso comigo, tio Phil? Por que ele fez isso comigo? E ele começa a chorar. Eu sou um mau filho. Eu sou um filho ruim. Por que ele não gosta de mim? E começa a chorar, cara. Essa cena foi gravado em um take só. E as lágrimas realmente são reais. Tanto a do James, né? Pelo que eu vi, o nome do Phil é James. Sim. E o do Will Smith. A cena é real. Sim. E, assim, o pai do Will Smith, ele era separado da mãe dele. E não era que ele era um pai ausente, entendeu? Mas era um pai um pouco distante. Que, no entanto, as únicas fotos que o Will Smith tem com o pai dele é de pouco tempo atrás, entendeu? Mas, que nem você falou, aquele take ali, ele foi gravado de uma vez só. Tem até uma parte que os próprios diretores iam cortar. Só que o Will Smith, ele continuou. Sim. Ele continuou e foi falando. Não, e até a parte mesmo, que se eu não me engano, que o James trava, porque era pro tio Phil ter uma fala ali. Sim. Enquanto o Will tá falando. Só que quando ele começa a ver aquela explosão do Will, ele trava, ele não sabe o que falar. Se eu não me engano, era ali que eles queriam cortar. Aí eles começaram a ver que ele tava começando a se emocionar e chorar. Aí eles falaram, não, deixa. E foi daquele jeito. O próprio Will Smith falou que, assim, o Will Smith no começo ele não era um bom ator. Que pra ele gravar as cenas, o que ele fazia? Ele pegava e não só memorizava as falas dele, como de todo mundo. Sim, pra ele saber a hora que ele ia entrar. Isso. Então ele pegava de todo mundo. Então, com essa
com essa mania dele, e depois que aconteceu essa cena, o próprio Will Smith falou que o tio Phil, né, falou no ouvido dele, agora você é um ator de verdade. Agora você é um ator de verdade. E no final dessa cena, né, quando ele abraça o tio Phil, a gente escuta um choro. Sim, é o do... Não é de nenhum dos dois. Não é de nenhum dos dois. Sabe o que é aquele choro? É da atriz que faz a prima do Will, A Ashley? Não, a outra. A Hillary? A Hillary. E ela tava vendo e ela se emocionou. Então, e tipo assim, captou o choro dela. Só que ficou tão emocionante que eles não resolveram cortar nada. Do jeito que foi, ficou. E é, tipo, de longe, a melhor cena do Maluco no Pedaço. Claro, tem várias outras que se eu fosse colocar aqui, eu ia colocar a do jantar, assim, cômico, a do jantar quando o Will e o Carlton descobrem que a Hillary deixou a faculdade, que aí cada um coloca um negocinho pra ela fazer. Cara, eu racho o bico quando o Will fala, o Will dá a regra pra ela de falar que toda vez que alguém chamar o nome dela, ela tem que latir igual um cachorro, né? E todo mundo, Hillary! Ela... Cara, é hilário. Cara, ó, é uma ótima série. Cara, pra quem não assistiu essa série, cara, eu recomendo. Também. Ó, fizeram uma série mais voltada pro drama também, né? Isso, que é a Bel-Air. Que seria o remake do Fresh Prince of Bel-Air. Só que aí ficou mais drama do que comédia. Aí, tanto que eu tenho que ser honesto, eu assisto muito Maluco no Pedaço, mas nunca vi um episódio de Bel-Air. Eu tenho que pegar pra assistir. Também não assisti. Mas fica aí o adendo, se vocês quiserem depois que a gente comentem sobre o Eu Patroa e as Crianças e o Todo Mundo Odeia o Chris. Exatamente. Porque agora, meus amigos, infelizmente deu o nosso horário. Que pena. Vocês vão ficar agora com o nosso amigo Manuelito e o Ponto de Vista. Mas antes, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A Troca Equivalente 1 e no Instagram e no YouTube a Troca Equivalente 1 também. Pra quem gostou desse vídeo e quiser assistir ele de novo, pra quem chegou na metade do vídeo, né? Ele vai estar disponível amanhã, provavelmente, no YouTube. Exatamente. Falou aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, até mais. Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom.